Eu acredito que uma grande mudança na importância dada à ética nas relações de trabalho tem ocorrido com as novas tecnologias de informação que obrigaram as empresas a serem mais transparentes e deram um poder ao cidadão comum que antes somente as grandes corporações podiam ter. Hoje qualquer um pode falar ou escrever e ser ouvido ou lido por milhares de pessoas. Quando existe transparência e informação, existe também um cuidado maior para não ser pego em situações e práticas condenáveis. Além disso, o acesso amplo à informação criou uma espécie de jurisprudência online para qualquer assunto. O colaborador de uma empresa que tenha dúvidas quanto ao modo como foi tratado por um chefe ou colega, ou em relação às práticas comerciais da empresa, pode obter informações instantâneas de situações semelhantes vividas por outros profissionais em outras empresas. As redes sociais também permitem que ele troque ideias com pessoas que já tenham passado por isso e sofrido as consequências e as penalidades também que foram aplicadas em ações que transgrediam os padrões éticos aceitos. A nova geração também já é formalmente educada em princípios éticos, não apenas quanto à sua aplicação nas relações pessoais e do trabalho, mas até no modo de se comportar em relação à sociedade, em relação ao governo, em relação ao meio ambiente. Além disso, os próprios avanços na comunicação ajudaram a expor publicamente exemplos de falta de ética em todos os níveis da sociedade. Geralmente são exemplos dados por representantes das gerações mais velhas, que ainda não se acostumaram com a ideia de estarem sendo constantemente vigiados pelas novas tecnologias. Eu acredito que o cumprimento de normas seja obrigação e não necessariamente uma atitude ética da empresa. Ela cumpre as normas por medo das consequências e penalidades, e não por ter uma cultura pautada pela ética nas relações de trabalho. Quando a empresa vai além de meramente cumprir normas, aí sim nós temos uma empresa que irá determinar como as outras deverão agir no futuro, criando assim um protótipo para as próximas normas e para os próximos procedimentos éticos nas relações de trabalho. Mas o comportamento ético, que é o comportamento correto no contexto de um código moral predominante, nunca será generalizado, mesmo porque a ética está muito condicionada à cultura. O que é ético em algumas culturas pode não ser em outras, e isto dificulta a atuação, por exemplo, de empresas multinacionais ou com uma grande diversidade cultural em seus quadros de colaboradores. Por exemplo, nas empresas do mundo ocidental pode não haver qualquer problema em distribuir tarefas entre os colaboradores independente do gênero, do sexo. Mas em alguns países do Oriente, uma empresa que obrigue uma funcionária a fazer um trabalho que naquela cultura é exclusivo dos homens pode gerar problemas. A ética sofre uma grande influência dos costumes. Além do impacto que a tecnologia teve no comportamento ético de pessoas e empresas, eu acredito que a globalização também tenha contribuído em muito para as mudanças. Por exemplo, nós sabemos que o brasileiro sempre foi conhecido por dar jeitinho para resolver as coisas, mesmo atropelando as regras e as leis. Alguns ainda hoje se gabam de terem dado ou recebido propina, ou praticado algum ato ilícito. Eles se sentem acima da lei, não têm escrúpulos em alardear a sua malandragem. Mas à medida que nós vemos a diversidade cultural crescer nas empresas, nós vemos também uma influência trazida de fora, de países onde ações éticas são valorizadas e até premiadas.